Olá pessoal, meu nome é Danilo Scarpa e eu vou começar aqui o meu curso de desenho, o valor do rascunho. Agora a gente vai pular para os cenários e os fundos, né? Cenários. Ou o fundo atrás do homem palitinho. O homem palitinho daqui. Muitas maneiras a gente pode imaginar um cenário, né? Uma cidade, se o homem está em cima de um prédio, a gente vai ver um mar de prédios. Se ele estiver numa rua, a gente vai ver até o final da rua. Se ele estiver numa floresta, a gente vai ver aquele monte de planta. Mas para a gente começar, eu vou aproveitar e vou estar dentro de uma sala, eu vou falar um pouco sobre a perspectiva. Então o que é perspectiva? Se o homem está aqui, quando ele estiver lá no fim da rua, ele vai ficar pequenininho, né? E todas as retas da rua, da cidade, ela acompanha esse modo de fazer a projeção da perspectiva, que é, primeiro você faz uma linha do horizonte, lá no fundão você imagina onde está o fim da rua. Aí você encontra um ponto de fuga, que é onde o homem iria se tivesse uma rua. E aí vai puxando todas as linhas dessa rua, a parte de cada calçada, a parte de cá, acompanhando esse ponto de fuga. Tá vendo que ele está dentro da rua aqui? Então a gente puxa para cá o topo do prédio, o topo das casas. Ó, por exemplo, aqui é uma rua. Estou fazendo de uma forma simples a ruazinha para a gente entender a perspectiva. A gente fez aqui as casinhas. A parte de baixo e a de cima acompanha a perspectiva da janela. A parte da porta de cima e o chão também acompanha essa linha da perspectiva. Então a gente vai desenhando as casinhas de uma forma bem simples para a gente começar. Depois os detalhes, os rococó que a gente vai inventar em cada casinha, isso são detalhes que a gente vai fazendo com cuidado. Mas o importante que eu quero mostrar é as linhas dessa perspectiva. Então aqui a gente fez uma ruazinha para o nosso bonequinho. Tá tudo um pouco desproporcional, mas é só um estudo para a gente entender bem como funcionam essas linhas. Então aqui a gente faz uma linha aqui para cima para calcular o poste. O outro poste lá atrás está menor, o outro lá menorzinho. As janelinhas, a gente mostrou um pouquinho da perspectiva. A gente quer fazer o bonequinho indo para a floresta. Ele vai embora, o bonequinho, e vai entrar numa natureza. Então a gente vai fazer as montanhas no fundo, lá atrás pode fazer uma praia, o sol se pondo, as montanhas. Aí a gente vai olhando como que funcionam as árvores. A gente vai fazer de um modo geral assim, ó. Depois a gente vai fazer os detalhes da árvore. A gente faz só aquela forma geométrica que dá a forma. Os detalhes de dentro a gente vai fazer depois. Mas pode fazer muitas vezes assim com rascunho, com a mão bem solta, que pode nascer muitas árvores legais. Pode fazer um caminhozinho assim, ó, uma estradinha. E a gente fez vários arbustinhos aqui, o sol, e a gente vai criando. Esse aqui a gente está fazendo de uma forma simples com as formas simples. Por quê? Porque a gente treina um pouquinho assim, e depois quando a gente for olhar uma foto, a gente for olhar uma obra que a gente queira se inspirar, a gente vai já saber por onde começar. Por exemplo, fazer a casinha lá em cima do morro, a montanha, as vaquinhas, só o rascunho assim sujinho mesmo, pra gente depois ir caprichando. A outra vaquinha aqui a gente fez de uma forma geral. A gente pode, aquela dos prédios também, ó, por exemplo, o bonequinho tá em cima do prédio, ele é o Batman. Ele tá aqui em cima do prédio, né? Então a gente vai fazer, aqui já tem uma perspectiva que você olha que tem a janela lá para baixo.
Mas isso você vai treinando. Tem a rua, aí a gente vai... Aqui já tem um ponto de fuga para baixo, um para cá e um para cá, tá vendo? E aí as coisas vão complicando um pouco mais. Mas é coisa que você vai... Aqui tem uma perspectiva, tá vendo? Que os prédios mais ou menos acompanham. Mas não é super retinho, porque cada prédio tem uma largura e um formato, né? Então a gente fez um monte de prédio assim, só com formas geométricas. Aqui uma casinha. E nessa a gente pode ir melhorando, né? Que a gente fez só a forma geométrica para fazer de modo geral. Depois que a gente fez a forma geométrica, aí sim a gente vai dar uma caprichada, né? A gente vai pegar, botar as janelas. Aí é um trabalho com paciência também, que desenhar requer muita paciência. Você tá curtindo aquele momento que você está desenhando as janelas. Você vai olhar na rua outros tipos de janela, vai olhar nos outros em prédios como que cada prédio tem uma janela. Duas pessoas que eu amo falando nos grandes clássicos é o Angeli, ele faz aquele monte de prédio lindo, e o Will Eisner, que também faz coisas incríveis de tijolinho, coisa de muita paciência. Ó, a gente fez a árvore aquela hora, a gente deixou ela de ladinho. Depois eu apaguei ela e só vim nos traços principais. Ó, aquela árvore que estava maior feiosa pode dar uma melhorada, pode até ficar bonita. Ó, aqui a beiradinha aqui da raiz na árvore. E tudo a gente vai dando aquela caprichadinha. Vai como se fosse redesenhando ou completando. E a gente completa o nosso personagem também, né? Vai melhorando as árvores, vai melhorando a montanha. Faz aquilo. Analisa as fotos, analisa a vida, pra gente ver o formato das coisas. Quando a gente for desenhar, a gente olhou tudo, olhou ao nosso redor durante o nosso dia inteiro e viu as tantas formas que a gente tem pra gente se inspirar no nosso desenho. Todos a gente vai completando, falando assim, esse rainha aqui não ficou bom, pode apagar. Essas preenchidinhas que eu dou, às vezes ajuda a pensar, depois a gente pode ser que a gente apague. Mas ajuda a gente a rascunhar bastante, para depois quando for finalizar, a gente tem, sabe, várias opções de formas pra gente usar. E com esse preenchimentinho que eu tô fazendo, quase um degradê aqui, vou mostrar um degradê. Deixa que a gente vai continuar no nosso próximo comentário, as formas geométricas e o degradê, e a sombra e luz, tá bom? Valeu!